Grande destaque do dia é a operação da Polícia Federal, deflagrada hoje, porque prendeu 5 pessoas, cinco militares e também um delegado da Polícia Federal acusados de conspiração para uma organização de um golpe militar aqui no Brasil e a instituição de uma espécie de junta, sei lá, governativa, enfim, um gabinete de crise que fica cheirando mesmo a alguma coisa como uma junta governativa, como aconteceu no regime militar, né, no triunvirato lá no impedimento por doença do então presidente Costa e Silva, quando ele teve um AVC, foi afastado do cargo, os militares não permitiram que Pedro Aleixo, o vice, que era civil, assumisse o cargo, e aí os 3 comandantes militares, os 3 ministros militares assumiram num triunvirato. Acho que era alguma coisa semelhante a isso que esses camaradas pretendiam, mas os detalhes tudo isso será detalhado em instantes. O que eu vou trazer para cá hoje é um destaque do fato, um constrangimento, mais uma saia justa imposta ou provocada no presidente Lula pela mulher dele, pela primeira-dama, com a divulgação em plena reunião do G20 da notícia de que o Tribunal de Contas da União decidiu abrir investigação sobre a farra com dinheiro público na realização de um evento chamado Janja Palusa. E, enfim, foi muito ruim isso, né? Porque afinal de contas tem a ver com o próprio evento. Esse evento musical reuniu artistas ligados ao PT, artistas que apoiaram a candidatura do presidente Lula, todos regiamente pagos, evidentemente, com muito dinheiro público nesse evento e, curiosamente, um evento destinado a tratar de marcar posição contra a fome e a pobreza, né? E gastar um dinheiro empurrado com gente que não é exatamente gente esfomeada. Mas, de qualquer maneira, essa investigação foi aberta pelo Tribunal de Contas da União a pedido de uma representação, né? Isso foi provocado por uma representação do deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que também é delegado da Polícia Federal. E a suspeita é que o dinheiro público gasto nesse evento os gastos, né, atentam contra a legalidade, a eficiência e a moralidade, e também a razoabilidade nos gastos públicos, né. Foram 33 milhões e meio de reais, considerando apenas a participação de 2 estatais, a Petrobras, 18 milhões de reais, e a Itaipu Binacional, de onde foram tirados outros 15 milhões de reais, tudo isso por ordens da primeira-dama. Mas a suspeita é que esse valor seja ainda maior, bem maior, em razão da participação de diversos órgãos públicos nessa farra em que se transformou esse evento chamado Janja Palusa. Só o Ministério da Cultura, por exemplo, desembolsou 870 mil reais para distribuir com os artistas no evento contra a fome. Que beleza. Bom, o fato é que não se deve esperar muito dessa investigação, primeiro do próprio tribunal, né, porque não só pelo seu presidente, mas por grande parte dos integrantes, são todos obedientes ao Palácio do Planalto, não deverão provocar grandes transtornos ao governo. O primeiro grande transtorno foi essa notícia sair em plena reunião do G20 e ninguém deve duvidar de que isso repercutiu lá entre os chefes de Estado e de governo participantes, muito embora tivesse coisas muito mais importantes sendo debatidas e discutidas no encontro que se realiza e se encerra hoje no Rio de Janeiro. Essa investigação, se resultar em alguma consequência, e poderá provocar sanções administrativas nos órgãos que liberou esses recursos e também ações para que todos os envolvidos, da primeira-dama aos diretores das estatais e ministros, etc., que tenham liberado dinheiro público para isso, essas pessoas venham a ser condenadas no futuro para a devolução do dinheiro com juros e correção monetária, enfim, e outras consequências do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, o grande desgaste ficou exatamente por conta da decisão do TCU, divulgada ontem, durante a realização da instalação, né, do G20 no Rio de Janeiro.